Olá, sejam muito bem-vindos, dando continuidade ao autoconhecimento com o sistema do desenho humano. Hoje eu vou falar sobre o tipo manifestador. Então, o manifestador, depois do refletor, né, são os dois tipos mais raros. O manifestador, ele constitui 10% apenas da humanidade. E o manifestador, ele tem uma aura que repele. Então, são pessoas extremamente autossuficientes, independentes, né, no sentido de como eles vão ter um centro motor diretamente ligado à garganta, que é o centro, né, da manifestação da expressão, dentro da garganta. Então, o manifestador, ele nasce com essa capacidade, né, biológica única, diferente de todos os outros tipos. A estratégia dele é iniciar, que é dar ignição às coisas, que é iniciar os outros tipos. Então, os manifestadores, eles estão aí para cumprir esse papel. O corpo do manifestador, ele é naturalmente autossuficiente. No mundo ideal, se a sociedade se desenvolvesse conforme nós fomos concebidos para se desenvolver, né, executando aqui as tarefas em equipe, o gerador é executar, o projetor é guiar a energia dos outros três tipos, os projetores são guias, o refletor é refletir, julgar se as coisas estão acontecendo, né, de forma correta ou não, e o manifestador, né, o teu papel biológico é dar ignição, dar o impulso nas coisas e fazer com que os outros tipos, né, façam o seu papel. Então, o gerador vai lá e executa, o gerador vai lá, o projetor guia e o refletor reflete, né? Mas para o manifestador poder manifestar corretamente, ele precisa entender que ele possui essa responsabilidade atômica no corpo dele e saber que 90% da população aguardam ali para que esses manifestadores tragam o novo, o criativo, o que é para ser feito, e os outros podem ali continuar esse trabalho. É claro que isso seria no mundo ideal, né? No dia a dia, a gente vê o quê? Que os manifestadores, eles vivem como geradores, eles estão ali pensando que são executores, então, em vez deles focarem, né, na criatividade, na manifestação, nessa autossuficiência, nesse respeito que eles são concebidos, né, nesse autorrespeito de darem para a aura deles tempo sozinho, essa individualidade, sem ignorar e sem excluir as pessoas, porque alguns manifestadores que, como eles foram muito reprimidos quando eles eram crianças, sendo obrigados, né, a se socializar como todo mundo, sendo obrigados a fazer o que eles não queriam, iniciar o que eles não queriam, né, ou ser como um gerador, eles crescem com muita raiva, porque eles não puderam viver essa diferenciação, que essa necessidade de liberdade, para eles poderem manifestar de tempos em tempos, porque também não é porque um manifestador nasce com essa responsabilidade atômica que ele vai sair manifestando todo dia qualquer coisa e sair iniciando todo mundo. Não é assim, né? Cada manifestador também vai ter lá, de acordo com o seu desenho, de acordo com os seus centros definidos, uma direção ali, um propósito
de vida que ele veio manifestar, né? As pessoas que ele veio impactar, porque a aura do manifestador é uma aura fechada e repelente. Quando chega num ambiente, traz um impacto. Ele não quer, ele vai escolher, né, raramente ali, quem ele vai permitir estar na aura dele, mas não entrar na aura dele, porque a aura dele é impenetrável. Então, são pessoas que às vezes podem serem julgadas como mais frias, né, antissociais, arrogantes, egoístas, às vezes, porque elas não conseguem se interagir fisicamente como as outras pessoas. E isso não é um problema, desde que o manifestador, quando ele toma conhecimento, né, dessa mecânica dele, ele passe a informar aos outros a necessidade que ele tem de independência física, entende? Que ele não é saudável para ele estar metido lá toda hora com todo mundo, ele precisa dessa individualidade, ele precisa de espaço para ele poder manifestar, para ele poder, para o corpo dele poder fazer aquilo que é natural. E daí, depois, quando é correto, ele vai lá e leva isso para outras pessoas. Como você, sendo um tipo manifestadora, você vai poder iniciar, manifestar livremente, sem que as pessoas tenham resistência daquilo que você está manifestando. Isso pode ser uma escolha pessoal, você pode querer manifestar uma viagem sozinha, você pode querer manifestar uma mudança de móveis na sua casa, você pode querer manifestar um novo projeto, seja lá o que você queira, né, as suas decisões, para que você tenha o apoio das pessoas no teu ambiente, que vão contribuir ou não para a tua manifestação, se assim você desejar. Então, o manifestador ele tem uma estratégia, que é informar. Informar antes de agir. Uma lição que é muito importante para o manifestador é que informar não é pedir permissão. Então, devido ao condicionamento e à falta de compreensão dos pais, né, ou de quem criou, alguns manifestadores eles podem crescer com essa raiva e com esse sentimento de que essa resistência em informar antes de agir, porque erroneamente eles podem pensar que se eles informarem algo a alguém, eles estão sendo controlados. Então esse é talvez o maior dilema do manifestador em relação aos outros tipos. O pânico de ser controlado. E é onde os manifestadores podem sentir resistência de informar antes de agir. Porque a natureza do manifestador uma vez que ele tem a clareza do que ele quer manifestar, ele acordar e fazer. Desde criança eles fazem isso. Então, se o manifestador ele não comunica, né, ele não informa os envolvidos num exemplo, vou te dar um exemplo prático, tá? Você acorda e, de repente, você decide que você quer comer um brunch, né, num domingo, por exemplo. Um domingo você decidiu que você não quer cozinhar, você não quer fazer nada em casa e você vai para um brunch. Lá
próximo aí da onde você mora. Aí, você mora lá com o teu marido, com a tua filha, e você acorda e vai comer o brunch, porque é tua natureza e é correto para ti. Você acordar e manifestar lá o teu desejo, tua vontade. Agora, para você não vai ter nada demais. Agora, para as pessoas que convivem com o manifestador, elas se sentem, assim, destrinchadas no chão. É como se passasse um trator, uma máquina por cima, porque as pessoas ficam ali, mas como? Né? E a gente, né? Não... Então, você vai fazer, né? É isso. E as pessoas se sentem muito, às vezes, humilhadas quando o manifestador tem esse tipo de atitude. Porque, na verdade, é a atitude correta, você só está sendo você mesma. Só que para que o manifestador ele não encontre resistência nessa autossuficiência quando ele quer fazer algo, ele precisa informar os envolvidos. Então, é diferente se, né, no sábado à noite ou no próprio domingo, né, 20 minutos antes, 10 minutos antes, você chegue, né, e fale lá para as pessoas do seu convívio: olha, hoje é domingo, eu não quero cozinhar, eu quero ir comer fora, num brunch. Se você tiver o desejo que alguém te acompanhe, você pode perguntar, né, para alguém: quer ir comigo? Ou se você gostaria de passar tempo sozinha, você poderia dizer: olha, né, como foi uma semana muito turbulenta, eu gostaria de ir sozinho, não é pessoal, eu espero que vocês, né, se resolvam aí o domingo de vocês e pronto. Então, quando o manifestador ele informa os outros, ele vai ter o apoio das pessoas. Então, essas pessoas ali, os seus filhos, as pessoas do seu convívio, seja lá quem for que esteja ali com o manifestador, ele vai apoiar, vai falar: ah, ok, vai, ou não também, se tiverem muito do não ser, mas aí isso é uma, é uma outra história. Antes, uma vez que o manifestador, ele decidiu, então, entre a decisão e a ação por o manifestador, é onde está o informar, para que ele estruture, né, o plano dele de forma livre, sem resistência, sem raiva, em paz. E cada vez mais, os manifestadores aceitando, né, essa visão de que você informar as pessoas, de nenhuma forma você está pedindo permissão, você não está perguntando se você pode ou não manifestar, né, suas ideias, seus desejos, suas decisões, mas sim comunicando que você vai fazer. E isso é outra coisa. Então, dessa forma, né, o manifestador ele vai construindo cada vez mais, né, se estruturando a sua vida cada vez mais de forma mais pacífica, tá?